Olá, você está na TV Câmara e esse é o Questão de Ordem, um espaço destinado para que os vereadores aqui de São José do Rio Preto façam um balanço, uma prestação de contas do mandato. E no programa de hoje eu recebo o vereador Alexandre Montenegro, do PL. Obrigado, vereador, por estar aqui com a gente, fazendo essa prestação de contas aí, apresentando o seu mandato. E para começar, eu quero começar perguntando como que o senhor avalia aí esses 8 primeiros meses do seu primeiro mandato, um dos vereadores mais votados da cidade. Como é que está o trabalho nesses primeiros meses e a expectativa aí até o fim do ano? Olha, Alexandre, primeiro agradecer, né, a TV Câmara sempre dando esse suporte, né, e também dando a transparência do trabalho aqui da Câmara. Para mim, tem sido uma honra poder estar num local de representação. A gente batalhou, né, batalhei para estar aqui e eu vejo com muito bons olhos esse começo, né? A gente está somente 8 meses aí de um mandato de 4 anos, mas a minha análise é dentro daquilo que a população tem expectativa do meu mandato, é andar nas ruas de cabeça erguida. Eu tenho, apesar das pressões, dos desgastes, eu tenho feito aquilo que a população me cobra e tenho me posicionado. Eu acho que o político, ele precisa se posicionar. O político, nós estamos aqui e não para entrar e se colocar numa capa ou numa maquiagem e manter 4 anos e aí querer se posicionar na eleição. Eu acredito e tenho convicção de que o político ele precisa ter posicionamento durante o mandato, agradando e às vezes desagradando, mas precisa se posicionar e é isso que eu tenho feito. Você foi eleito, como eu disse, pelo PL, que é o partido do prefeito, do governo. Você chegou a ser líder do governo, era um aliado e, de repente, se distanciou. Dá até para dizer que faz uma oposição das mais ferozes aqui na Câmara. O que aconteceu? Em que momento houve aí essa ruptura? Olha, Alexandre, nós viemos com uma expectativa popular de mudança e com um planejamento do qual eu apoiei e me comprometi. Quando a gente entra no mandato, algumas decisões já são tomadas sem o mesmo diálogo que havia em campanha quando a gente precisava ganhar a eleição. Algumas escolhas na prefeitura, na própria Câmara, enfim. A gente percebe que até a escolha da própria mesa diretora, vou dar um exemplo, não houve sequer um diálogo de como seria. Isso, para mim, já foi um pouco desgastante, não que eu quisesse ou colocaria meu nome para algum dos cargos de mesa diretora, mas eu já vi que aquele comprometimento de grupo, após a eleição, havia se rompido, né? Me mantive junto ao governo. Quando fui solicitado, me propus e me coloquei à disposição para ser líder do prefeito, e as pessoas precisam entender, mas o que o líder do prefeito faz? Ele defende o prefeito e o governo a qualquer custo? Não. Ele é um representante do prefeito na Câmara a fim de explicar os projetos, debater os projetos e defender o projeto juridicamente e também ter uma base de diálogo com a oposição. Acontece que em poucas semanas, tanto que eu saí muito rápido, né? E tem gente às vezes que fala, mas foi uma estratégia? Se fosse, eu não teria saído tão rápido, né? O relacionamento que menos durou meu foi com o governo. Então, e é que eu tive muitos relacionamentos, né? Mas esse foi o que durou menos. Mas a gente percebeu que desde o início havia uma falta de diálogo. Então, eu coloquei alguns princípios do que precisa ser feito como líder do prefeito, que é ter conhecimento dos projetos, na elaboração, planejamento daquilo que vai vir. Dentro disso, havendo problema no projeto, e muitos projetos de lei, é normal, eles vão ter um interesse, uma necessidade do executivo e talvez vai haver um desgaste com a base, principalmente com a oposição, e às vezes não serão bem vistos pela população no momento. Mas quando se tem um planejamento daquilo, você primeiro consegue dialogar na Câmara, consegue dialogar com a oposição e tentar entrar numa negociação. Não havendo negociação, cada um vai com as suas armas para defender aquilo. A oposição defender a contrariedade e eu defender o projeto. A questão é que a gente começou a perceber que o projeto chegava aqui na terça-feira para mim e a imprensa sabia antes.
Então, eu percebi que eu estava sendo somente... E aí eu teria que defender aqui, pedir vistas em alguns projetos, e percebi que o modus de operação seria esse. E para mim já não dava certo, né? E quando eu me posicionei, e muitos dos projetos eles eram extremamente questionáveis, para não se falar, como a própria PPP, da qual pedi que fosse feito de uma maneira diferente, eu percebi que haveria um desgaste direto. Por isso eu saí, inicialmente não saí com qualquer nível de desgaste, né? Simplesmente entreguei, e aí, de bastidores, algumas questões que hoje não dá para a gente pôr, eu comecei a perceber alguns níveis de ações não tanto de integridade como se foi prometido. E aí eu me posiciono, Alexandre, eu sou bem transparente, procuro fazer aquilo da qual a minha consciência, principalmente das pessoas que confiaram em mim, eu vou conseguir realmente manter a minha coerência. Falei comigo mesmo, preciso manter a coerência e mantive. Existe alguma chance de reconciliação, de aproximação, de diálogo? Existe. E houve alguma tentativa de diálogo do governo com você? Não houve, nós aprovamos um projeto de lei importante, né, em relação a Furtifios. Prontamente ele foi vetado, entregue para nós o veto numa sexta-feira final de tarde, sequer algum diálogo como houve com outros projetos inconstitucionais, esses totalmente constitucionais, em que houve diálogo. O nosso, a gente já tinha avisado que era possível ali um veto parcial, não houve qualquer diálogo e a partir daí as coisas começaram a piorar no sentido de ataques diretos, né? Como tentativa de me notificar aqui dentro da Câmara para voltar a trabalhar no dia seguinte na guarda, coisa que ganhamos a justiça, mas existe sim abertura, não levo para o pessoal. O meu diálogo, a minha régua de diálogo e negociação com eles, Alexandre, façam coisas boas para a população, terão meu apoio. As coisas ruins eu vou expor, o que for continuado eu vou criticar severamente dentro do limite do meu mandato. Essa é a única linha de negociação, não tenho qualquer outra linha de negociação. Espero que eles sejam os melhores para a população e vai facilitar meu trabalho e o trabalho de todos. Mas é esse limite, não tenho qualquer tipo de diálogo, não quero e não terei de maneira nenhuma. Legal. O projeto que o vereador se referiu aí, que foi vetado, é o que regulamenta, né, proíbe o funcionamento de comércio de recicláveis nas madrugadas. O vereador foi a campo, chegou a filmar ali, enfim, os noias, tudo ali nessas regiões. Esse projeto foi vetado e o veto derrubado. E durante a CPI, o secretário de Segurança, o coronel Márcio Cortez, falou que vai mandar um projeto bastante similar para a Câmara. Não podia ter tido uma composição isso daí, Alexandre, mostra e fica claro para a população de que falta, primeiro, planejamento e, segundo, diálogo para o bem da população. Eu tenho feito minha parte. Se me chamarem amanhã lá para tratar de questões para a população, eu estarei lá. Mas fica evidente que não é isso. Então, nós fizemos aqui um projeto de lei que não veio simplesmente da minha cabeça, levantei hoje e vou fazer um projeto de lei. É um pedido da população, fizemos um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas. Você imagina a gente conseguir rapidamente, em semanas, 1.000 assinaturas com um abaixo-assinado sobre uma lei que visava basicamente restringir estabelecimentos que estavam trabalhando de forma irregular. Só. Esse era o foco do projeto, esse é o foco do projeto. Nós criamos ali, sim, um dispositivo que é considerado inconstitucional, mas ele estava à parte no artigo, que é a criação de uma inspetoria própria a pedido da fiscalização. Quando a gente conversou com a fiscalização, eles falaram, a gente precisa de uma inspetoria própria para isso. Então, não veio simplesmente da cabeça do vereador Montenegro, a gente fez um trabalho de campo, de estudo técnico, de conversação, tivemos uma audiência pública aqui com as polícias, com o diretor do CPFL, e todos foram favoráveis, comerciantes aqui estiveram no plenário, favoráveis e disseram da importância de termos essa lei. A partir do momento que foi aprovado e iria para o veto, foi vetado e o prefeito disse que não havia necessidade de uma lei. Aí agora que nós estávamos para a derrubada do veto, houve essa indicação da lei. Eu não vou dizer, eu só posso dizer que bom que pelo menos entendeu que há necessidade da lei. Nossa lei está vigorando, se eles vão entrar com a DIN e fazer outro, o importante é que a população
seja respaldada por essa lei. Legal. O vereador está tocando no assunto do furtos de fios de cobre, por isso ele quer proibir, né? A lei está valendo, proíbe o funcionamento às madrugadas para não incentivar o furto de fios de cobre. Tivemos vários casos aí envolvendo unidades de saúde, escolas, e o senhor, enquanto GCM também, sabe desse problema grave que é, né, esse furto de cobre. Cobre que tem um alto valor. A minha última prisão, Alexandre, foi um flagrante de furto qualificado de fios. Infelizmente, os números também eles são maquiados, porque muita gente acaba não registrando. Tem comerciante que está cansado de fazer registro. Tem casos seguidos aí, 3, 4, 5 não vou fazer, então... Mas a população sabe dessa necessidade. E aí o que a gente observou? Estabelecimentos funcionando durante a madrugada, com fila. 2, 3 horas da manhã, com fila de indivíduos em situação de rua. E a gente percebe que a questão do crack é muito forte, fazendo fila para trocar fiação. Se é legal, se não é, quem que vai fiscalizar 3 horas da manhã? Esses estabelecimentos acabam se utilizando disso para receptar, para comprar produtos advindos de furto. Tivemos também uma prisão no BAEP, muito importante na Vila Toninho, que fechou o estabelecimento, encontrou lá a droga e que a droga estava sendo utilizada para pagar esses usuários. Nem o dinheiro eles estavam dando, já estavam dando a droga já vai direto por preso por tráfico. Então, tive o nível e a seriedade e a necessidade de uma atuação do poder público. Legal. E falando nisso, você tem também uma CPI, uma comissão especial de inquérito com poder de CPI, que está trabalhando nessa questão de fios de cobre. Em que pé que está essa... Olha, nós temos algumas oitivas, né? Finais. A segunda fase está chegando ao fim, já encaminhando para o relatório final. E a gente percebe o foco da CEIA. Muitas vezes a gente tem comissões especiais que elas têm um foco político, de grande movimentação, enfim. O nosso foco maior é a gente fazer um estudo amplo do caso, é a gente reunir o máximo de informações para deixar algo que fique como modelo para curto, médio e longo prazo. Acho que esse era um grande foco do meu mandato, a gente aprovou a lei e a CEI vai ter o foco de mostrar para a população, para os gestores e para quem vier aqui para a Câmara, de que quando a gente trata desses tipos de furtos e crimes que acontecem em toda a nacionalidade, todo o país aí, a gente precisa entender que o foco final não é a segurança pública. A lança final é a segurança pública, mas o foco do gestor tem que ser a integração de várias ações de prevenção e que não acontecem, especificadas e voltadas para isso. Então a gente percebe, já evidenciamos, a Secretaria de Assistência Social não tem uma base de dados das pessoas que estão sendo assistidas quanto à questão criminal. Nosso modo de ver já é um erro, porque se a gente percebe que a maior parte são pessoas em situação de rua e existe uma secretaria que tem um foco de prevenção, se ela não sabe o histórico criminal desses indivíduos, ela não consegue também delimitar ações sociais nesse sentido, que possam prevenir, que possam não colocar ele à disposição do furto. Enfim, a gente percebe uma série de fatores ali que o foco vai ser a gente levar isso a conhecimento público e dos próprios gestores para que a gente trabalhe segurança da maneira correta. Perfeito, gente. Estou conversando com o vereador Alexandre Montenegro, do PL, ele que está aqui prestando contas, fazendo um balanço do mandato. Falando em PL, qual a sua situação com o seu partido? Chegou-se a falar num possível processo disciplinar para expulsá-lo? Como que ficou essa questão? Olha, até agora, Alexandre, não me notificaram nada. A gente recebeu realmente notificação, percebemos alguns erros jurídicos. Você chegou a apresentar a defesa? Apresentei a defesa, a gente arrolou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do partido, Valdemar, para testemunhar, até porque o foco ali da denúncia vai de encontro e contra a liberdade de expressão e principalmente a prerrogativa constitucional de atuação dentro do mandato. Não tem qualquer ato contrário a isso, eles não consideraram nenhuma imputação criminal que eu esteja respondendo, como outros aí estão, não consideraram nenhuma questão
do meu mandato irregular, mas simplesmente questões de opinião e de fiscalização. Então é absurdo, né? Eu acredito que o presidente aqui do partido é o deputado federal Mota. Estranhei ele assinar, né? Não teve qualquer conversação como ele sempre teve, mas é um pouco do perfil do Mota, que não sabe em que lugar que ele está, né? Ele, desde sindicalista, agora no PL, ligado à força sindical. Então, quem está com esquizofrenia política não sou eu, né? Então, eles têm que ver aquilo que eles pretendem para a cidade. Legal. Falar um pouquinho aqui, voltar para a Câmara, tá? Vai abrir agora o prazo para apresentação das emendas impositivas. Tem sido muito procurado por entidades, já decidiu para onde seu recurso será destinado? Como é que está aí essa... Olha, Ale, a gente tem procurado aí conversar muito, a gente recebe muitas solicitações, ainda não definimos tudo, né? Essa é a primeira indicação, então a gente está pesquisando, ouvindo, conversando bastante para tentar fazer com que todo esse encaminhamento tenha um resultado final, né? A gente tem a grande parte que já é restrita à saúde, comuniquei à Secretaria de Saúde e comuniquei à Secretaria de Segurança, pasta que eu conheço bem. Agradeço ao secretário de Segurança, fez um relatório muito importante, né? Muito detalhado. Isso foi muito bom, porque a gente já entrou em contato com eles, tivemos uma reunião, estamos verificando uma grande parte para a segurança pública. Agora, a saúde me deixou um pouco a desejar, porque eles até entraram em contato dizendo que fariam um relatório detalhado e me passaram uma folha totalmente aberta, sem qualquer especificação, planejamento. Então, eu não entendi muito bem, mas a gente vai tentar ver a fundo quais necessidades para o dinheiro poder chegar na ponta da lança. Legal. Aliás, falando em guarda municipal, segurança, o que o senhor achou do projeto, uma cobrança, inclusive, sua, que foi uma promessa de campanha do prefeito, da hora extra, o DGEM, né, que é o nome técnico, para a guarda municipal, se o guarda trabalhar os 10 dias ali previsto, o tempo inteiro, dá para tirar uns R$5.000 aí. Agrada, tá? Olha, sempre foi uma solicitação da classe. Isso sim, eu tenho que parabenizar o governo, né? Como eu falo, as questões boas a gente vai parabenizar porque o governo se comprometeu. Acho que demorou sim, mas pelo menos encaminhou. A gente tinha expectativa de um outro molde para isso, né? Com a equiparação necessária já de um adicional que vai ser perdido com essa mudança. Não chegou dentro daquilo que seria o ideal para a classe, mas pelo menos foi feito algo que dá a possibilidade de se fazer a hora extra, e a gente espera que essa valorização da classe, e a hora extra às vezes acaba não sendo uma valorização, é um dispositivo importante, chega um pouco a mais, mas vai fazer o cara trabalhar fora do horário também. Na folga, né? Quando a gente fala de valorização, a gente precisa fazer equiparação de adicionais e salários base. Por quê, Alexandre? Porque, além da valorização do profissional e da instituição, a gente consegue manter profissionais. A gente teve uma saída de profissionais imensa do último concurso. A gente sabe que o concurso demora, agora a gente está na expectativa aí da curso de formação e contratação de novos guardas, mas existe uma demora e se a gente ficar perdendo profissionais é um problema, até porque geralmente quem sai são os melhores, né, que acabam passando em outros concursos, tendo outras oportunidades. Por isso que a gente precisa ter valorização do profissional de segurança pública e do guarda municipal. Ainda falando da guarda, o senhor apresentou um projeto que visa proibir a prefeitura de firmar convênios, enfim, de submeter a guarda ao comando da Polícia Militar, inclusive com a unificação do telefone 153 para o 190. Explica para a gente o que é esse convênio. A guarda estaria subordinada à PM? O que deu para entender? Alexandre, a gente teve esse pleito já na última gestão do governo Edinho, em que quase se conseguiu isso e ficaria extremamente subordinado. Na época eu era subcomandante, contrapus, foi uma briga interna muito grande e conseguimos parar.
E aí eu fui informado que novamente isso aconteceria. Tivemos contato com outras guardas do estado de São Paulo, do país, que falam que é um grande problema isso, até porque poderia acontecer isso, né? A guarda acabar ficando sobre o crivo e não é o foco da legislação constitucional e também das regulamentações. O próprio STF já decidiu que a guarda faz policiamento preventivo e ostensivo dentro do perímetro urbano. Então, a Guarda Municipal tem o seu escopo, tem a sua atuação, a Polícia Militar também, e as duas têm que trabalhar integradas, mas por mais que a Guarda seja mais nova e a Polícia Militar seja muito mais completa estruturalmente, tenha uma história muito maior e tem muito o que ensinar, muito o que a Guarda aprender e caminhar junto, não pode uma corporação ficar acima da outra. Esse é o foco. Apesar que vou recebendo alguns feedbacks, né? E a associação, o próprio Comando da Guarda, se colocaram muito favoráveis ao convênio que está sendo elaborado pela Secretaria de Segurança. Eu não tive acesso, mas se a classe acha que é bom, a gente vai dentro daquilo que é o posicionamento da classe. Se a classe achar que é bom, a gente não vai contrapor. Legal. Aliás, tem uma parceria grande o trabalho da Polícia Militar com a Guarda, principalmente aqui, questão de tráfico de drogas, né? Aqui no centro seguro, no Jardim Sim. Paraíso. É um trabalho bem... Alexandre, uma sinergia aí. Eu falo que São José do Rio Preto, né? A gente tem um trabalho, desde a época que eu era subcomandante, muito próximo, né, das duas polícias, e a Guarda Municipal sempre trabalhou em conjunto muito bem. Essa gestão, isso eu tenho que parabenizar o secretário de Segurança, o Comando da Guarda, tem feito isso muito bem, até melhorou essa atuação mais incisiva no centro. Então, isso é muito importante e é digno de honra, sim, ter feito um excelente trabalho nesse sentido. Legal. O senhor também apresentou um projeto, ainda falando da Guarda, para autorizar convênios com cidades da região metropolitana. O que seria? Seria uma guarda metropolitana, atuação da Guarda de Rio Preto em outras cidades e também uma questão do nome, acho que o senhor sugere a mudança da polícia, né? A gente fez para a Polícia Municipal, né? Eu solicitei até que o projeto ficasse parado aí, porque houveram várias decisões do STJ contrária à mudança da nomenclatura. O STJ entendeu que essa mudança de nomenclatura precisaria sim passar pelo crivo aí de uma aprovação via Congresso, Senado, a nível federal. Isso já está acontecendo, já tem as assinaturas para isso. Deve ser pautado, eu creio que ainda nesse mandato do governo federal. E é uma mudança importante a fim de realmente manter uma maneira de fácil comunicação com a população do que é o trabalho. É policiamento. Assim como o agente penitenciário, hoje é polícia penal. Há tempos atrás já conseguiu essa alteração. A ideia é manter uma padronização. O projeto previa isso. Como eu vi que houve várias decisões, né? Nós retiramos. E fora isso, a gente acrescentava no projeto essa possibilidade que já acontece em outros municípios. A própria Lei Federal 3022, que rege a Guarda, já prevê convênio com os municípios limítrofes, né? Então, a minha ideia somente era acrescentar, já deixar em lei de que esses municípios limítrofes, considerando que São José do Rio Preto é a metrópole ali, né? É a capital da metrópole, da região metropolitana de São José do Rio Preto, a Guarda poderia fazer uma espécie de hora extra, conforme alguns requisitos feitos através, seja de portaria ou de decreto do prefeito ali. Então, vamos dar um exemplo. Nós temos cidades menores que não conseguem, por orçamento, ter uma guarda municipal. Então, esse município poderia, através de uma troca ali, compra de viatura, pagamento de horas extras, colocar uma viatura ali num horário específico dentro da sua praça, em Badibacite, em municípios que sejam aqui Ipiguá, enfim, que esteja Cedral, que sejam limítrofes com São José do Rio Preto. Isso, Montenegro, mas a gente está pensando, mas aí não poderia prejudicar. Eu sempre falo que segurança pública em região metropolitana, não adianta a gente fortalecer aqui e os municípios limítrofes estarem enfraquecidos, né? Até porque hoje a população flutuante é gigantesca desses municípios. Então, a integração ela é importante. Perfeito.
Ô, vereador, quero abordar um tema com o senhor, que é uma bandeira sua, que é a questão de a proteção da criança, a questão de abuso infantil. Recentemente, esse assunto explodiu aí, principalmente por causa do vídeo lá daquele influenciador, o Felca, que falou da adultização e exploração de crianças em redes sociais, especificamente. Teve aquele influenciador lá que mantinha adolescentes ali. Foi preso, né? Foi preso, ele e o marido dele. E aí, por conta disso, o senhor também criou um projeto aí e tal. Tem um projeto social também que acolhe crianças, né? Queria que você falasse um pouco desse tema. Isso também era uma bandeira já, algo que eu planejei antes do mandato, né? A gente protocolou há uns 3 meses atrás, vou conversar com o presidente se dentro disso a gente consegue pautar uma próxima sessão, mas a ideia é um programa municipal de proteção, uma rede de proteção e comunicação direta com a Vara da Infância, o Ministério Público, e trazer isso de uma maneira regrada já, né, para uma legislação municipal, não traz nenhuma obrigação fora do contexto normal, mas que traz em lei e reforça a necessidade disso. Eu tenho um projeto social nessa área, né, o Projeto Resgate, Associação Projeto Resgate, que trata especificamente disso, e temos também a ala de apoio e bem-estar animal, mas a ideia do nosso projeto é acolher crianças vítimas de abuso e bullying severo. Hoje a gente já funciona, temos a parceria com a Norte e a Vara da Infância encaminha esses casos, que são casos, na verdade, não agudos, né, que é o pós. A ideia do projeto é trabalhar a continuidade dessa troca, dessa mesa de soluções e de acolhimento das crianças e adolescentes na continuidade. A gente tem feito esse trabalho, hoje a gente tem cerca de 17 crianças e famílias que estão sendo assistidos. A ideia é a gente ampliar isso, ter novos horizontes, mas a ideia é ter um local de acolhimento específico, né? Eu passei pelo abuso na infância, esse sempre foi um foco meu, uma bandeira, e eu sei da dificuldade que é falar sobre, né? Hoje tem mais facilidade para tratar sobre o assunto, mas a gente sabe que os dados estatísticos mostram que quase 90% dos casos não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Muitos homens e mulheres passam a vida aí adulta sem sequer falar. 80% dos casos acontecem no ambiente familiar. O meu ainda foi algo que aconteceu fora do ambiente familiar, que é uma exceção. Muitos dos lares desestruturados, e isso é uma ferida para a vida toda. Infelizmente, muitas crianças ainda morrem. A gente sabe que essa é uma ferida para a formação do caráter, é uma situação grave. Acontece muito aqui, infelizmente, né? O próprio ECA não permite a gente ficar expondo casos, por isso que em alguns casos as pessoas até, Montenegro, você não vai falar sobre, né? A gente não pode ficar falando para não gerar gatilho, até para não expor a criança, familiares, enfim. Tudo tem que ser muito, como é um caso, que esses casos são muito, infelizmente, ali mexem com a vida de pessoas próximas, tudo tem que ser feito de uma maneira muito criteriosa e também... mas também isso acaba fazendo com que o autor se sinta impune. Então, a ideia do projeto de lei, do meu projeto social, é ter uma contrapartida da gente tratar sobre o assunto, falar sobre o assunto, não marginalizar o assunto, como muitas vezes a gente vê algumas bandeiras, né, que eu não julgo, mas utiliza-se das bandeiras para atacar a ideologia. Grande parte dos casos... 80% também, 76%, segundo estudos, dos casos acontecem no ambiente familiar e daqueles que deveriam dar proteção. Então, infelizmente, a gente vê pessoas que utilizam disso para atacar gays, para atacar etnias, para atacar comportamentos, para atacar orientações, e não é o caso. Não é o caso. A maior parte dos casos acontece dentro do ambiente familiar, infelizmente, às vezes um pai, um avô, casado, né? Hétero, que abusa, infelizmente, de um filho. Por isso que o que eu posso falar é que, por mais doloroso que seja, tem cura, né? E a cura, Montenegro, a cura é a vida. Você viver, você
conseguir ajudar outras pessoas, você passar por isso a cada dia, não é algo eu que vivi isso, não é algo que hoje eu sou curado. Não, eu tenho dias ruins, tenho problemas ainda relacionados a isso, porque é algo que segura a sua vida. Infelizmente, você olha para trás, não tem como esquecer, mas eu sou grato à vida, eu sou grato à ajuda que tive, e a ideia é a gente mostrar que dá para buscar ajuda, dá para ser curado com a vida e dá para ajudar outras pessoas a ser curadas. Sofri um abuso com 5 anos. Meu pai já falecido tinha um problema com álcool e saía, acabava levando a gente em bares. Meu pai era médico, estava na questão do álcool, infelizmente, já muito forte. E numa dessas saídas e vindas, a gente foi para casa, ele foi para o plantão, não voltou, o pai era médico, e eu dormi na sala, ele voltou, me deixou na sala, e eu fui abusado a madrugada inteira com 5 anos na sala, né? E às vezes eu não tenho muitas lembranças a fundo, mas eu lembro de desmaiar e voltar muitas vezes na madrugada, né? E até vou falar um pouco sobre isso para deixar claro para as pessoas de que é possível a gente vencer, mas uma das coisas que mais me deixou assim e me prende até hoje é que depois disso tudo, quando eu já não aguentava mais, desmaiava e voltava, ele levantou e parou, me trocou e cuspiu na minha cara, antes de deixar eu ir para o quarto do meu pai. E quem que era essa pessoa? Eu não conheço, era alguém que provavelmente meu pai deveria ter contato. Eu não falei sobre isso, falei que a casa foi roubada, foi furtada. Fui falar disso com 18 anos. Mas ali foi algo que eu vivi, um processo de depressão, tentativa de suicídio na infância. E se eu estou aqui hoje, eu falo que é por Deus, é pela ajuda. Por isso que se alguém vai ver isso, também passou por isso, é possível a gente viver, é possível a gente ser feliz, encontrar alegria, cumprir propósito, formar família, formar pessoas, formar opiniões. Acredito e tenho convicção de que Deus é bom e essa, independente de religião, essa não é a vontade de Deus. Existe maldade nesse mundo e essa não é a vontade de Deus para nós. Então, infelizmente, a maldade existe. Mas eu creio num Deus que pode trazer reestruturação e eu tenho certeza que quem vê isso também vai entender que é possível buscar ajuda e seguir e viver. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos avançar aqui. Uma outra bandeira sua, além da defesa da criança, o acolhimento, é a defesa dos animais, né? O senhor, inclusive, apresentou um projeto aí para isentar as cuidadoras de IPTU. Fala um pouquinho do teu projeto e do teu projeto de proteção animal e do projeto que isenta a IPTU. Ale, a gente sabe da dificuldade de falar sobre causa animal. Eu gosto de falar que a causa animal é de todos, porque as pessoas precisam entender que todo mundo tem que fazer uma parte. Senão a gente acaba achando que causa animal é algo relacionado só a protetores ou protetoras, mas a gente sabe também que as pessoas que trabalham com causa animal têm depositado dinheiro, têm colocado a vida nisso e não tem esse aporte do poder público como pessoas que são servidoras. A ideia é dar um acalento, é auxiliar. O poder público teria que fazer muito mais por essas pessoas. Eu gosto da causa animal, sou amante. Eu não me considero protetor da causa animal, mas alguém como eu, que sou operador de direito, sou formado em direito, sou aprovado na ordem, sou guarda municipal há quase 14 anos, atuei em muitos casos de maus tratos, tenho conhecimento específico na área jurídica, então sei da necessidade que a gente precisa, que a gente tem de ter políticas públicas, né? Eu tenho um projeto social que visa o acolhimento, a adoção e tratar sobre prevenção, né? No meu projeto social a gente acolhe os animais e procura dar um treinamento básico preparando para a adoção. Porque muita gente em Montenegro pega o cachorro ali, aqui. Infelizmente, retirar só o cachorro da rua é colocar o cachorro num depósito. E às vezes as pessoas acham tirar da porta delas, pôr no depósito é o melhor e não é. Os cachorros praticamente vão ficar lá a vida inteira. A gente tem locais aí com 300, 400 cachorros, os cachorros vão ficar lá a vida toda. A gente precisa entender
castrar, ter a cultura do cuidado, ter a cultura de que o cachorro, eu sei que é normal, eu também brinco assim, filho, mas a gente não humanizar os animais, porque os animais são animais e isso faz mal para o próprio animal. Sim. Então, ter a cultura de cuidado e não a cultura de... E às vezes o ser humano faz isso, coloca suas frustrações no animal e põe toda a sua psicologia ali no animal, né? E esse não é o foco. Legal. Alexandre Montenegro, caminhando para o fim aqui, queria que você falasse de um projeto que obriga estudo de impacto de vizinhança para implementação ou mudança de casas terapêuticas, casas de recuperação enfim, pessoas viciadas em drogas ou similares. Eu acho que esse projeto se apresentou na esteira daquele caso do Jardim Seixas, né? Isso, que recebeu lá na verdade, coisa. do Boa Vista, né? Que da mudança do Centro Pop, é verdade. O Jardim Seixas também tem essa problemática e por isso a gente fez um projeto de lei contemplando os próximos problemas, porque a gente provavelmente vai ter outro próximo problema, Alexandre, que é a hora que divulgar para onde vai o Centro Pop. E aí, até dentro da CPI de Fruit Fields, eu solicitei documentação do município sobre o estudo que eles falaram que tinham feito, até porque a temática de uma das situações em rua está completamente ligada a essa questão. E eles deram uma resposta via procuradoria que não entregariam, enfim, parece que é um bicho de 7 cabeças. E a gente sabe que vai ter um problema com isso. O estudo de impacto nada mais é do que a gente ter condições técnicas, pessoas técnicas dizendo que aquilo é viável. Tem que pensar que a gente tem lei de zoneamento, tem que pensar que cada bairro tem a sua peculiaridade ali, seja social, seja comunitária, tem a sua história. Às vezes é um bairro que possui mais idosos, é um bairro que possa ter atendimentos específicos, né? Por exemplo, Boa Vista ali, a gente já tinha hospitais, a gente já tinha uma rede de atendimento relacionada à dependência, então a gente vai acrescentar, os Seixas também. Então, tudo isso você consegue ter um mínimo critério para mudar, tendo estudo de impacto. E mesmo assim pode errar. Agora, imagina não ter isso. Esse projeto foi aprovado aqui, foi para lá e vetado. A gente deve pedir também para que seja pautado aqui com o presidente. E o foco é dar uma proteção mínima para a população e às vezes é o desgaste, Alexandre, você vê que não é todo de uma via de combate minha ao governo, e sim também do governo se comprometer em manter, em fazer aquilo que se comprometeu na campanha, né? Então, esse projeto poderia estar valendo e seria bom para o próprio governo municipal mostrar que fez um estudo de impacto antes de uma alteração. Evita polêmicas como a do Boa Vista, e aí o prefeito tem que recuar, anunciar. E aí vir associações, aí ter audiências públicas. Então, assim, a gente diminuiria aí um desgaste e gasto também, né? Porque quando a gente vai fazer uma audiência pública e vem secretários aqui, e tudo isso é um gasto energético, não falo nem financeiro, mas é um gasto energético com questões que poderiam ter sido já debatidas e já pautadas. Legal, gente. Está aí o vereador Alexandre Montenegro, do PL. Quero agradecer ao senhor por essa entrevista. E se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Alexandre, eu que agradeço a oportunidade e é sempre uma honra falar com a Câmara. O mandato continua, até onde Deus permitir. A gente tem feito o máximo, procuro fazer o máximo dentro daquilo que Deus permite e que a população espera. E sempre vai ser assim, posso deixar claro para a população, sempre vou me posicionar e sempre vou dar o máximo, né? Eu gosto muito do Ayrton Senna e às vezes o pessoal Montenegro, mas anda um pouquinho menos. Eu falo que eu me comprometo sempre a dar o meu melhor e botar o máximo de energia nas ações, custe o que custar. Então, a gente vai continuar assim. Maravilha. Parabéns aí pelo trabalho. Legal, gente. E se você quiser falar com o vereador Alexandre Montenegro, está aí na tela o telefone do gabinete, o e-mail do vereador, as redes sociais dele ou pessoalmente aqui na Câmara, Rua Silva Jardim, 3357, ao lado da Prefeitura, toda terça-feira, sessões.
a partir das 2 horas da tarde, agora vai ampliar o horário, vai até às 8, né? 23 vereadores é necessário. E acompanha a TV Câmara também nas redes sociais, estamos lá no YouTube, no Facebook e também no Instagram. É isso aí, valeu e até a próxima.